132 corpos, 132 vidas, 132 famílias destroçadas, e o Brasil acordou na quarta-feira, 29 de outubro de 2025, tentando entender até onde vai a crueldade humana. Bem-vindo ao Desperte e Prospere. E hoje não vamos falar de empreendedorismo, não vamos falar de mindset. Hoje vamos falar de algo muito mais urgente. Vamos falar sobre o dia em que o Estado brasileiro executou mais de 100 pessoas em menos de 12 horas. E chamou isso de Operação de Segurança Pública. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não vai passar no Jornal Nacional. Não vai ter análise equilibrada. Não vai ter os dois lados da história. Porque quando um lado tem tanques de guerra e helicópteros, e o outro lado é formado por pessoas pobres, pretas e faveladas, não existe dois lados. Existe massacre. 28 de outubro de 2025. Complexo da Penha e Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. 2.500 policiais. 32 veículos blindados. 12 veículos de demolição. 2 helicópteros. Drones armados. Fuzis automáticos. E um objetivo oficial: prender 100 pessoas ligadas ao Comando Vermelho. 100 mandados de prisão. 2.500 homens armados. Você consegue fazer essa conta? 25 policiais para cada pessoa que queriam prender. 25 homens armados com equipamento militar para capturar um único indivíduo. Mas não foi isso que aconteceu, foi? O que aconteceu foi uma operação militar em território civil. O que aconteceu foi transformar 2 comunidades inteiras em zona de guerra. O que aconteceu foi que, no final do dia, o governador Cláudio Castro subiu em um palanque, sorriu para as câmeras e comemorou a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. 64 mortos, ele disse, 60 suspeitos e 4 policiais. Um sucesso, ele chamou. 93 fuzis apreendidos, 81 pessoas presas. A facção foi atingida em cheio, ele declarou. E o Brasil aplaudiu. O Brasil que tem medo de bandido. O Brasil que quer segurança. O Brasil que acredita que pobre armado é traficante e rico armado é empresário. Esse Brasil aplaudiu. Mas tinha um problema. Um problema que o governador não contava. Um problema que a polícia não previu. Um problema chamado os moradores. Porque sabe o que aconteceu na madrugada seguinte? Os moradores da Penha foram até a mata. A mesma mata onde os helicópteros sobrevoaram. A mesma mata onde os drones registraram criminosos fugindo. A mesma mata que virou campo de batalha. E os moradores encontraram corpos. Muitos corpos. Corpos que não estavam na contagem oficial. Corpos que foram abandonados ali como lixo, como se não fossem gente. 72 corpos. 72 pessoas que não constavam nos 64 do balanço oficial. 72 seres humanos que foram mortos e esquecidos na mata como animais. Os moradores pegaram esses corpos, um por um. Carregaram nas costas, colocaram em carrinhos de mão, em carroças, em combis, e levaram para a Praça São Lucas. Enfileiraram os corpos no chão, cobriram com lençóis brancos, e esperaram. Esperaram que alguém olhasse, esperaram que alguém se importasse, esperaram que o Brasil parasse por 1 minuto e visse o que tinha acontecido ali. 132 corpos. Essa é a conta final. 128 civis e 4 policiais, 4 vezes mais que o massacre do Jacarezinho. 2 vezes mais que o massacre do Carandiru, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro, e possivelmente do Brasil. Mas os números frios não contam a história toda. Então deixa eu contar o que os números não dizem. Advogados que estiveram no local relataram que muitos corpos tinham tiros na nuca, tiros de execução, facadas nas costas, ferimentos nas pernas, como se tivessem tentado fugir antes de serem alcançados. Mães reconhecendo filhos no chão da praça, pais virando corpos para ver se era seu filho, crianças vendo aquela cena de horror. E tinha mais. Moradores relataram que viram pessoas se entregando, pessoas levantando as mãos, pessoas pedindo para não atirar, e foram mortas mesmo assim, executadas, porque naquele dia render-se não era uma opção. Naquele dia, o Estado decidiu que não queria prisioneiros, queria corpos. Agora você pode estar pensando,
Mas eles eram bandidos, eram traficantes, estavam armados. E eu te pergunto, onde está o julgamento? Onde está o devido processo legal? Onde está a presunção de inocência que a Constituição garante? Porque veja bem, mesmo que todas aquelas 132 pessoas fossem criminosas confessas, e não eram, elas ainda tinham direito a um julgamento, a uma defesa, a serem tratadas como seres humanos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma sentença de morte coletiva, uma execução em massa, um genocídio autorizado pelo Estado e aplaudido pela sociedade. E sabe qual é a parte mais assustadora? É que isso não é novidade. É que isso acontece todo dia no Brasil. Só que dessa vez foi em uma escala tão grande, com tantos corpos que ficou impossível esconder. Porque a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. 70% das vítimas de homicídio no país são negras. E a polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Mais que a polícia dos Estados Unidos. Mais que a polícia da África do Sul. Mais que qualquer força policial em qualquer lugar do planeta. Mas a gente não chama isso de problema. A gente chama isso de política de segurança pública. E aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O Estado brasileiro não quer resolver o problema das drogas. Não quer acabar com o tráfico. Não quer paz nas favelas. O Estado brasileiro quer controlar a população pobre. Quer manter o medo. Quer que você acredite que aquelas pessoas ali, naquelas comunidades, não são gente como você. Porque se você acreditar que eles não são gente, você não vai se importar quando eles morrerem. Você vai aplaudir. Você vai dizer que bandido bom é bandido morto. Você vai defender que a polícia entrou lá para fazer justiça. Mas justiça não é isso. Justiça não é guerra. Justiça não é massacre. Justiça não é 132 corpos enfileirados no chão de uma praça. Agora vamos falar sobre o que o governo não quer que você saiba. Vamos falar sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A operação foi planejada durante um ano. Um ano inteiro de investigação. Um ano de inteligência policial. Um ano para planejar como prender 100 pessoas. E o resultado foi 132 mortos. Isso não foi falha operacional. Isso foi intencional. Você não mata 132 pessoas por acidente. Você não executa 72 pessoas na mata por erro de planejamento. Isso foi uma decisão política. E sabe qual é a justificativa oficial? Que o Comando Vermelho estava expandindo o território, que estava fortemente armado, que respondeu com violência. E tudo isso pode até ser verdade. Mas vamos fazer uma pergunta diferente. Por que o Comando Vermelho existe? Por que comunidades inteiras estão sob controle do tráfico? Por que jovens de 15 e 16 anos escolhem entrar para o crime organizado? Será que é porque eles são naturalmente maus? Ou será que é porque o Estado brasileiro abandonou essas comunidades há décadas? Onde estão as escolas de qualidade? Onde estão os postos de saúde? Onde estão as oportunidades de emprego? Onde está o saneamento básico? Onde está a dignidade? O Estado só aparece nessas comunidades de duas formas: para cobrar imposto e para matar. De resto, é abandono total. E aí, quando o crime organizado preenche o vácuo que o Estado deixou, quando o tráfico oferece o que o governo nunca ofereceu, o Estado volta. Não com escola, não com hospital, não com oportunidade. Volta com tanque de guerra, com helicóptero, com fuzil, com morte, e chama isso de segurança pública. Vamos falar de números novamente. A operação apreendeu 93 fuzis, 93 armas de guerra dentro de comunidades brasileiras. E a pergunta que ninguém faz é: de onde vieram essas armas? Essas armas não são fabricadas em favela. Não são produzidas em laboratório clandestino. São armas que entraram no Brasil, que passaram pela fronteira, que foram vendidas muitas vezes por pessoas ligadas às próprias forças de segurança. O tráfico de armas no Brasil movimenta bilhões. E boa parte desse dinheiro passa pelas mãos de policiais, de políticos, de empresários. Mas quando chega a hora de combater o tráfico, quem morre? Os jovens pretos da favela. Nunca o empresário que vendeu a arma, nunca o político que facilitou a entrada,
Nunca o policial corrupto que desviou o arsenal. Sempre os de baixo, sempre os pobres, sempre os pretos. E tem mais. Sabe quanto custa uma operação dessas? 2.500 policiais mobilizados, 32 blindados, 12 veículos de demolição, 2 helicópteros. Quantos milhões de reais foram gastos nesse dia? E agora imagina se esses mesmos milhões tivessem sido investidos em educação, em saúde, em projetos sociais, em oportunidade. Quantos jovens teriam escolhido um caminho diferente? Quantas famílias teriam saído da pobreza? Quantas vidas teriam sido salvas? Mas não. O Brasil prefere gastar com guerra, prefere investir em morte, porque é mais fácil matar pobre do que dar oportunidade para pobre. Agora vamos falar do governador, Cláudio Castro, o homem que chamou essa operação de sucesso, o homem que comemorou, o homem que disse que a ADPF das favelas é maldita. A ADPF das favelas é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que tenta limitar operações policiais em comunidades, que exige planejamento, que proíbe operações durante horário escolar, que tenta, de alguma forma, proteger vidas, e o governador chama isso de maldito, porque para ele, limitar a violência policial é um problema, porque para ele, ter que pensar antes de invadir uma comunidade é um obstáculo, porque para ele 132 mortos não é tragédia, é sucesso. Esse é o governador que o Rio de Janeiro elegeu. Esse é o projeto político que está no poder. Um projeto que acredita que segurança pública é sinônimo de extermínio, que paz é sinônimo de guerra, que justiça é sinônimo de massacre. E o pior, ele não está sozinho. Tem uma parte significativa da população brasileira que concorda com ele, que aplaude, que compartilha posts celebrando a morte, que comenta "bandido bom é bandido morto" em notícias de massacre. Pessoas que nunca pisaram em uma favela, que nunca conversaram com um morador de comunidade, que não fazem ideia de como é crescer em um lugar abandonado pelo Estado, mas que têm certeza absoluta de que aquelas pessoas merecem morrer. E aqui está a pergunta que não quer calar. O que transforma um ser humano em alguém descartável? Em alguém que pode ser executado na mata e abandonado como lixo? A cor da pele? O CEP, o sobrenome, a conta bancária? Porque se for isso, então o Brasil nunca foi uma democracia. Foi sempre uma necropolítica, um Estado que decide quem pode viver e quem deve morrer. E que usa a polícia como o braço armado dessa decisão. Agora, enquanto você ouve isso, enquanto eu falo sobre 132 corpos, a vida continua. O trânsito continua. As pessoas vão trabalhar, vão almoçar, vão dormir. E acordam no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Porque essas mortes não são sentidas como suas. Não são suas mães chorando. Não são seus filhos executados. Não são seus irmãos abandonados na mata. São só números, estatísticas, notícias que você vê e esquece em 5 minutos. Mas para as famílias da Penha e do Alemão, isso não é estatística. É realidade. É dor. É luto. É trauma que vai durar gerações. Porque como você explica para uma criança de 6 anos que viu aquela pilha de corpos na praça? Como você faz uma criança voltar a dormir tranquila depois de ter ouvido 12 horas de tiroteio? Como você garante para um adolescente que o Estado está ali para protegê-lo depois que o Estado matou seu primo, seu vizinho, seu amigo? Você não garante. Porque não pode. Porque não é verdade. E é assim que se perpetua o ciclo. Criança traumatizada cresce com raiva do Estado. Jovem sem perspectiva é recrutado pelo crime. Crime se fortalece. Estado responde com mais violência, mais mortes, mais trauma, mais raiva. E o ciclo recomeça. E enquanto isso, quem lucra? As empresas de segurança privada, os fabricantes de armas, os políticos que ganham voto prometendo punho forte. Todo mundo, menos quem realmente precisa de segurança. Então, o que fazer? Como quebrar esse ciclo? Como impedir que daqui a alguns anos tenhamos outro massacre, com outros corpos, com outras mães chorando? A resposta é simples, mas ninguém quer ouvir. Porque a resposta não dá voto, não vende jornal,
Não gera like no Instagram. A resposta é investir nas comunidades, educação de qualidade, saúde pública que funcione, saneamento básico, oportunidades de trabalho digno, cultura, esporte, lazer, dignidade. É tratar favela como parte da cidade, não como território inimigo. É tratar morador de comunidade como cidadão, não como suspeito. É construir pontes, não muros. É levar esperança, não bala. Mas isso dá trabalho. Isso é lento. Isso não aparece nas manchetes. Então preferimos a solução rápida. A Operação Espetáculo. Os 2.500 policiais, os helicópteros, a guerra. E 132 corpos depois, achamos que resolvemos alguma coisa. Não resolvemos. Só criamos mais dor, mais revolta, mais motivos para o próximo jovem pegar em arma. E quando isso acontecer, faremos outra operação. Mais mortes, mais corpos. E o ciclo continua. Até quando? Eu não tenho a resposta. Mas sei que não pode continuar assim. Não podemos naturalizar massacre. Não podemos aplaudir execução. Não podemos fingir que 132 corpos é sucesso de operação policial. Precisamos acordar. Precisamos nos indignar. Precisamos exigir que o Estado pare de fazer guerra contra seu próprio povo, porque enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não se importar com essas vidas, esses corpos vão continuar se acumulando. Essas mães vão continuar chorando. E o Brasil vai continuar sendo o país que mata seus próprios filhos e chama isso de progresso. 132 corpos. 132 histórias que nunca vamos conhecer. 132 futuros que foram arrancados. E um país que finge que isso é normal. Mas não é normal. Nunca foi. Nunca pode ser. Esse foi mais um vídeo do Desperte e Prospere. Se esse conteúdo te incomodou, se te fez sentir raiva, se te fez querer fazer alguma coisa, então ele cumpriu seu propósito. Compartilhe. Comente. Não deixe esse massacre ser esquecido. Não deixe essas mortes virarem só mais um número. E lembre-se, enquanto você achar que isso só acontece com eles, você está a um passo de ser o próximo eles. Desperte, antes que seja tarde demais.